A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta... Nós é o Trem. Olá, mais um programa do podcast Nós é o Trem. E hoje eu estou num lugar incrível, um estúdio. Andei por corredores, salas e não consigo entender o que vejo. Parece um sonho, parece que eu estou numa utopia sonora. Vamos entrevistar aqui um dos criadores, idealizadores e sonhadores desse projeto. Me diz aí, quem é você? Bom, meu nome é Ale Fonseca. Eu sou fotógrafo, artista plástico e músico, né? É uma coisa... Isso eu acho que é o que eu consigo falar, assim, né? Quando falam quem sou eu. E, bom, tô aqui agora por ter construído esse estúdio com esse nome louco, New Doors Vintage Keys. Conta pra gente sua história musical, como que você começou. Não, é curioso, porque assim, como várias pessoas que mexem com música, eu venho de uma família com músicos, né? Os irmãos da família do meu pai toda, né? O meu pai, ele toca muita coisa de ouvido e tal. O Carlos Alberto, irmão dele, era maestro, né? Fundador do Coral Ars Nova, foi professor da FMG. E a irmã deles, a Thalita, era pianista de concerto. Então, eu sempre tive uma presença de música na minha casa grande, assim. E tive um estudo de música... um pouco picotado, assim, né? Estudei um tempo numa escolinha aqui, um tempo com um professor particular, estudei piano, estudei cravo, estudei harmonia jazz um tempo, com o Néstor, né? Estudo com o Rubner também, que dá aula na Fundação de Educação Artística, que é uma pessoa que eu adoro. E aí, minha intenção... Eu sempre fui apaixonado com timbre. A minha intenção primeiro era ser organista. Meu pai que sempre... meus pais sempre foram muito... Entraram muito nas minhas piras todas. Meu pai me levou lá para Mariana para fazer um workshop com a Elisa Freixo no órgão de Mariana. Só que o órgão parecia uma coisa inatingível, né? Assim, por vários motivos. E aí o João Paulo Prazeres, que é um amigo meu que mexe com sound painting, me apresentou, que ele tinha entrado em contato na UFMG, o trabalho da Wendy Carlos, que isso deve ter uns 15 anos, que gravou o disco de música erudita mais vendido de todos os tempos, até o Swishton Bar. 1968, né? Ele me apresentou esse álbum e eu vi como é que a Wendy Carlos usava esses sintetizadores. Falei, cara, é como se fosse um órgão. E comecei a pesquisar esse som eletrônico, essa matéria do som, né? Paralelamente a isso eu tive banda de rock também, Ramona and the Red Vipers. Participei de coisas do sound painting com o João Paulo. Já fiz turnê com o Lô Borges, apresentei com o projeto de música barroca, tocando instrumento eletrônico, enfim. Massa. Isso aí, quando você começou com música, você tinha quantos anos? Influência da família? Você já começou tocando um instrumento, teoria musical? Como que foi? Então, eu comecei sempre mais ligado a piano, né? E essa parte da musicalização é uma parte que... Assim, aqui no Brasil é raro conhecer gente que tem uma base de musicalização sólida, né? Eu tenho no vídeo do estúdio, inclusive, tem a Tarsila Donar, que toca piano, que é uma pessoa que eu conheci com uma formação musical muito sólida, assim, na infância, porque isso é meio igual a alfabetização, né? Se você faz isso ali até os 7, 8 anos de idade, aquilo fica de um outro jeito, né? Não foi meu caso, então eu fiz mais ligado ao instrumento... E aí a musicalização, eu tô até hoje correndo atrás, assim, né? Sim. Aí você citou o Rubner, né, da Fundação Educação Artística. Você chegou a estudar lá também? Não, na fundação, só quando eu era muito pequeno eu fiz umas aulas lá, mas não continuei, infelizmente até, porque a Fundação de Educação Artística é um patrimônio, assim, inacreditável da cidade de Belo Horizonte, que eu acho que deveria ser sempre, assim, reconhecidas por isso, né? Da Fundação de Educação Artística nasceu, do mesmo lugar que surgiu a Fundação de Educação Artística, o mesmo grupo de pessoas que o meu tio também fazia parte, né? Surgiram os festivais de inverno da UFMG, surgiu
tinha um grupo de cordas de sopro que eles fizeram lá antes de ter a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que foi um grupo que assim, foi a base depois da Orquestra Sinfônica. Aí, Grupo Oficina Multimídia, o ACTI, né? O Marco Antônio Guimarães esteve na Fundação de Educação Artística, ali surgiu, né? Então, tanta coisa surgiu ali, tanta coisa foi Verão Arte Contemporânea, né? Eu fiz recentemente umas entrevistas com a Berenice, assim, com a finalidade de gravar aquilo, gravar ela contando a história dela, né, que é uma história tão rica, uma pessoa tão fantástica. Eu mesmo não tinha noção do impacto que a Fundação teve culturalmente na cidade nos anos 70, 80, sabe? Eu acho uma coisa, eu queria ter estudado lá, assim. Tenho certeza que minha formação ia ser outra. Né? Isso tem a ver com o lugar que a gente acredita que música e arte ocupam na vida das pessoas, né? Música e arte são coisas, para mim, são constituintes do meu ser, mas eu acho que, assim, em geral, né, as pessoas teriam muito mais contato com várias outras questões se a gente tivesse um estudo de música e artes mais levado a sério em todas as esferas de educação, assim. Para mim, né, aí começa aquela coisa, para mim tinha que ter na escola pública, assim, igual na Bulgária, né, alguns países, principalmente do antigo bloco soviético, né, tem uma educação musical que é mais cuidada. E você vê que eles exportam músicos até hoje para o mundo inteiro, né? Você começou a ter interesse também por artes plásticas, né? Você é formado... Eu sou formado em gravura e metal. E é interessante isso, aí vem a família da minha mãe tem uma ligação, minha mãe estudou no TU um tempo, fazia aquarela, né, assim, tem uma ligação com artes muito forte dela, e meu caminho todo, artes e música estavam muito ligados. Eu fui estudar em 2001, né, nem sei quantos anos eu tinha nisso, eu não tinha 18 ainda, eu acho. Não, definitivamente não tinha. Eu fui estudar com o Fernando Fiuza, o Nando Fiuza, que é uma figura, né, infelizmente faleceu, uma figura muito maravilhosa, que inclusive tem a ver até com eu ter conhecido o Marco Antônio Guimarães, que era muito amigo dele, né? E o Nando dava aula de desenho, dava junto disso aulas de humanidade, só pelo exemplo, porque aquela figura, o que era aquele ser, né? Eu fico emocionado toda vez de falar. E sempre a gente ouvindo música, né? Então, assim, muita coisa de música eu conhecia por causa do Nando. Muita coisa. E também as histórias dessa vida cultural dos anos 70, 80, 90, né? Assim, eu nasci em 89, né? Então não vivi tanto, né? E ele me contava muitas histórias, né? Dos lugares que tinha aqui, do que era a cena. Então, para mim, sempre foi um pouco paralelo isso. Nessa época do Nando eu apaixonei com fotografia, comecei a fazer foto com fotografia analógica, tive muita resistência a começar a fotografar com digital, e aí na hora de fazer vestibular, eu fiz vestibular para composição, fiquei segundo excedente na música, né, e depois eu entrei na Belas, meu sonho era formar em fotografia, mas lá tem aquele esquema de habilitação, era impossível formar em fotografia. Eu formei em gravura, pesquisando técnicas de fotogravação. Então eu consegui, fui juntando e acabei pesquisando imagem técnica ou máquinas de ver, né? Ou como a pintura fundou a fotografia, né? Enfim, o tempo todo eu fico muito encucado com essa coisa de como é que a tecnologia vai moldando a visão que as pessoas têm do mundo à volta delas. E o que foi te puxando novamente pra música? Essa é que é a coisa. Enquanto eu tava na Belas, eu tava mexendo com sintetizador, eu tava com banda, eu nunca... Não teve nunca uma coisa assim me puxando exatamente mais pra lá ou mais pra cá. Você fala em paralelo as duas coisas, eu né? sempre fiz em paralelo as duas coisas. Agora, com o estúdio montado, o estúdio foi aquela coisa assim, né, de ter filho, né? Ficou muito tempo pra obra terminar e tal. Agora que coisa está mais andando, eu tô voltando a focar mais na fotografia. E como que você começou a se interessar por sintetizador?
foi por causa dessa história que eu contei da Wendy Carlos mesmo, assim, e também eu acho por causa dessa coisa um pouco da tecnologia, mas uma tecnologia que não é essa tecnologia que a gente vê hoje ligada a uma certa visão de mundo progressista, neoliberal, né, assim, smart, né, eu me apaixonei com essa coisa de uma tecnologia romântica, meio século XIX, mas eu acho que meio hippie também, sabe? É um negócio que a gente hoje não tá exatamente acostumado, né? O nome do estúdio vem daí, né? Que é New Doors, né? Novas portas, Vintage Keys. Que é aquele trocadilho, né? Vintage Keys é chaves velhas ou teclas velhas, que em inglês a palavra é a mesma. Mas esse momento desses sintetizadores dos anos 70, o Don Buchla, né? Que é o cara que tinha os pensamentos mais não convencionais sobre síntese, assim, isso era ligado a toda uma outra ideia de mundo, né? Uma outra ideia de um futuro melhor que viria, que hoje parece até inocente, né? Impressionante, mas era ligado a um tipo de construção, de sonho. O Don Buchla, uma das coisas que ele ficou famoso é que quando ele terminava de fazer uma placa de circuito sintetizador dele, ele pincelava ácido por cima, né? LSD, assim. Né? Eu fico vendo, eu tinha um pouco esse lugar da tecnologia também, e da engenhoca, da gambiarra, do fazer coisas com coisas que não eram para fazer aquelas coisas, e aí eu fui encantando com todas essas histórias. E você começou como ouvindo esses discos, né? E quando foi que você teve contato com o primeiro sintetizador? É muito louco. Eu tinha um Microkorg, que é o sintetizador mais vendido de todos os tempos, né? E eu acho uma coisa muito bonita. Assim, já existia internet na época, claro, mas eu acho bonito isso. O manual do Microkorg, o Microkorg é um sintetizador virtual analógico, uma tecnologia que foi muito moda, né, na época dele, que a Nord fez muito bem, né? Então ele simulava virtualmente um sintetizador analógico. O manual dele tinha uma descrição do que era síntese analógica, né, do que cada coisa fazia, do que era fluxo de sinal. Eu fui encantando com aquilo e eu ficava sempre namorando um site de uma empresa que chama Synthesizers.com, que é uma empresa americana. Tem um cara chamado Roger Eric, que ele ainda faz, até hoje ele faz, né? Esse ainda não sei se é exatamente uma boa coisa para colocar, né? Mas ele faz até hoje sintetizadores no padrão Moog, que é o padrão que o Wendy Carlos usava. E eu queria ter aquilo, porque eu queria ter contato com como a Wendy trabalhava, né? E eu ficava vendo aquilo, ficava vendo o site, lendo o que cada módulo fazia. Aí o Roberto Ladislau, né? Ele falou assim, tem um cara lá em Amparo que tá vendendo um .com desse. Meu sonho era ter um sistema deles com 22 módulos, que era um sistema mais básico, assim. Esse cara tava vendendo um sistema de 88 módulos. Bonitaços. E aí esse foi meu segundo sintetizador. E aí eu já comecei a estudar síntese modular, assim, conviver com isso, né? Então o salto foi meio rápido, né? De certa forma. E a ideia do estúdio? Bom, a ideia do estúdio, ela surge de dois lugares, né? Um lugar é que eu sempre gosto da ideia de ter ateliê, eu já dei aula muitas vezes na vida de algumas coisas, já dei aula de fotografia, já dei aula, né, dei umas aulas substituindo o Marcelo Kreiser, amigo meu no FMG também, às vezes. Eu gosto desse lugar, eu gosto de encontrar com gente com fluxos de funcionamento diferentes. Então, tinha essa ideia do estúdio, né? Mas sempre pareceu distante, né, pra mim. Agora, quando esse cara de Amparo, ele tem uma empresa que chama MW, que faz sintetizadores aqui no Brasil também, faz Eurorack, e ele tinha alguns outros sintetizadores. Eu tentei comprar um sintetizador dele, um colecionador de São Paulo comprou na minha frente, eu já tinha juntado dinheiro, eu comprei outros dele. E aí chegou num momento que essas coisas eram mais acessíveis do que são hoje, né? Em que eu fui comprando uma coisa ali, outra coisa ali. Aqui também estudava música antiga, na época eu estudava cravo, né, com Robson, eu comprei um fortepiano. E aí de repente eu olhei e
na minha volta, assim, na minha sala, na sala da casa dos meus pais, tinha um tanto de sintetizador. Eu liguei pro grande, né? Falei, cara, eu já pesquisei a maior parte desses negócios, eu já sei a história, já sei o som, já sei como é que funciona. Tem alguns que, obviamente, eu quero ficar com eles, porque tem coisas muito especiais. Mas o resto eu tô sentindo que o melhor seria eu vender. Ou eu colocar num espaço onde as pessoas pudessem ter acesso, tipo fazer um estúdio, alguma coisa assim. O grande falou, não vende não, eu te ajudo, vamos lá. E aí uma coisa foi puxando a outra, né? Assim, foi uma coisa muito natural e não tinha um objetivo, vamos dizer assim, mercadológico. A coisa foi andando, né? O estúdio, ele é especificamente para pessoas que já conhecem sintetizadores? O que vocês fazem aqui? Não, no final das contas, o que aconteceu foi que nessa procura por um lugar para colocar os sintetizadores, a inocência das pessoas, né? Falei, se a gente achar um estúdio já montado, é mais barato que montar. A gente tava caçando uma salinha, uma coisa assim. Aí o grande foi conversar com o Renato Cipriano, que, né, o Renato falou, os meninos estão vendendo estúdio. Os meninos eram os amigos dele do Skank, que estavam vendendo, na verdade, a casa que é onde o Haroldo cresceu, a casa que era da mãe do Haroldo, que tinha o estúdio do Skank atrás, que era um estúdio muito bem equipado, com espaço para 4 pessoas, que era a banda, assim. Então eles gravavam as coisas em outros pedaços da casa, mas o equipamento o estúdio era pequeno. Eu olhei e falei, gente, Belo Horizonte tem estúdio com equipamento bom, assim, sala pequena, e tem alguns estúdios, né? Na época eu pensei no acústico, que tem uma sala que eu acho que 72 metros quadrados, e que o equipamento era mais básico do que o do Skank, né? Eu falei assim, nossa, pensando assim no Clube da Esquina, naqueles arranjos de cordas, né? Sabe, nessa coisa, nessa fusão que a gente tem aqui, assim, seria tão lindo, né? Se Belo Horizonte tivesse um estúdio com equipamento foda e uma sala grande que desse para gravar cordas, orquestra. E aí eu conversei com o Renato falou, não, dá para fazer uma reforma aqui nessa casa e fazer um estúdio, né, com isso, assim. E o Renato realmente fez um projeto muito interessante. Então o pedaço que era na área de serviço da casa e o que era o estúdio atrás e tal, foi transformado numa técnica que a técnica tem uns 70 metros quadrados, eu acho, e a sala de gravação tem quase 100 metros quadrados, né? Então, assim, fala, pra que é o estúdio? Eu acho que o estúdio é para pessoas que tenham cuidado com o timbre, né? Assim, é para pessoas que tenham interesse em sons novos, né? Assim, projetos utópicos, projetos diferentes, ou projetos que sejam não tão diferentes, não tão ousados e arrojados, mas que queiram uma gravação assim, né? Então, a gente já teve aqui, uma das primeiras coisas que aconteceu na sala, antes do negócio estar pronto, teve uma gravação do Grivo. Marcos Carassati fez uma gravação também antes da sala ficar pronta agora, a minha memória, infelizmente, não é tão boa, mas um pessoal de terreiro gravou uns tambores fodas aqui, vieram com o Leandro César. Né? Já tivemos o projeto Martelo, do Rafael Martini, foi gravado aqui, com produção do Pedrães, que eu fiz uma programação de timbres para eles também. Na verdade, o estúdio até entrou, co-produziu, assim, né? Porque era o tipo de coisa... E já tivemos gravações de música contemporânea, erudita, festival de jazz, álbum de rock, né? No final das contas, é um estúdio aberto e sempre essa gravação de música erudita que aconteceu aqui, por exemplo, foi do Quarteto Boulanger, né? Que são musicistas fantásticos da Filarmônica que se juntam para fazer música contemporânea. Veio o Dirceu Sagin, lá de Curitiba, que é um ótimo técnico, assim.
ele veio aqui fazer a gravação e foi um disco que eu gostei muito, né, da sonoridade final também. Então não tem... Como é que eu falo, né? O estúdio são propostas bem abertas, assim, que a gente recebe aqui. E a gente gosta de manter essa abertura também. E aqui quem trabalha é você e quem mais? Olha, a equipe do estúdio, né? Assim, porque apesar de ser um estúdio grande, né? Ele não é um estúdio... Nós não temos sala de reunião, não tem cafeteria, não tem estacionamento. Eu tentei manter a estrutura o mais enxuta possível para também ter um preço que fosse o mais justo possível e... Olha, eu acredito menos gente com a melhor formação possível, trabalhando com o máximo de dignidade possível. Para tudo. Eu adoraria que isso fosse mais comum, né? Então, acreditando nisso, aqui trabalham eu, o Roberto, que recebeu vocês aqui, o grande, que está me acompanhando nessa história o tempo todo, e o Pedro Durães, que é responsável pela parte, né, da engenharia, da técnica, mas que também na formação do estúdio. Ele é que ajudou a desenhar como é que ia ser o fluxo de sinal, como é que ia ser, né, como é que ia ser o Pat Bay, assim, né? Chegou lá com as planilhas de Excel, a gente montando fluxo, montando tudo. Ele também ajudaram, né, a botar a casa em ordem em vários aspectos, assim. E tem um outro também grande amigo meu, que é o Cimini, Pedro Cimini, que tem ajudado na parte de projetos eletrônicos, de manter as coisas funcionando, né? Então, são essas pessoas, um estúdio com uma equipe de 4 pessoas. Conta pra gente os equipamentos aqui. Você tem no estúdio aqui de gravação. Nossa, enfim. Você diz os equipamentos em que sentido? De gravação? Eu acho que o mais interessante é dizer que esse estúdio é um estúdio... Ele é um estúdio moderno, montado de uma maneira próxima ao que eram as montagens nos anos 70. Então ele é um estúdio híbrido. Ele tem uma mesa de 48 canais montada de forma split. Metade dela recebe os canais de gravação, outra metade recebe a volta da mix. A montagem é normalizada tanto no conversor digital quanto na máquina de fita, né? Então é possível você ter um fluxo de trabalho inteiramente digital, um fluxo de trabalho inteiramente analógico. E com isso, o conversor e o Pro Tools, né, que a gente usa aqui, a workstation de áudio, né, o software, eles são montados como se fosse a máquina de gravação. Então a gente tenta manter o fluxo de sinal, a maior parte no que hoje se chama de outboard, né, nos equipamentos analógicos. Então a gente tem os press, que são da Undertone, que é a mesma marca da mesa. Temos press padrão, API, Nive, Grace, e press antigos também, que eu gosto muito também dessas sonoridades. Temos um pré-Vortexion dos anos 50 em inglês, que eu adoro, né, Ampex, e essas coisas, elas, né, compressores também, o Shadow Hills, o Fairchild dos anos 76, né, Fairchild é um Fairchild da Drip, não é um antigão não, mas, né, a gente tem esse lugar. E isso um pouco por motivos científicos. Existe um motivo de riqueza sonora quando, né, as coisas antes da conversão são feitas no analógico, né? Isso tem um motivo que o Vinícius Brasil, né, que é um outro construtor de synth daqui, professor também lá do Rio, que eu gosto muito, ele explicou para mim uma vez, eu nunca esqueci, né? Assim, por que a geração de som e o processamento analógico ainda demonstram uma riqueza maior, sendo que a gravação digital funciona super bem, né? Então, enfim, a montagem aqui é essa. Eu acho que... Aí dos equipamentos, bom, eu falei um pedaço, mas eu acho que essa mesa é legal contar a história, assim, um pouquinho, falar dela, porque é uma mesa que tem a ver com o estúdio. É uma mesa feita pela Undertone Audio, nos Estados Unidos, que é do Eric Valentine, aquele produtor de lá. E eu acho que ela tem um pouco a ver com a filosofia do estúdio, porque ela é recente,
mas ela é toda com eletrônica discreta, de manutenção fácil. Então ela é montada como se fosse uma mesa dos anos 70, mas com a eletrônica de hoje, com uma versatilidade que só a eletrônica de hoje possibilita. E é interessante porque não é uma versatilidade digital. Ela não tem automação, ela não tem nada digital, mas a eletrônica hoje, o jeito que as coisas miniaturizaram e tal, possibilita que essa mesa tenha equalizadores muito versáteis, né? Muito versáteis, e até um tamanho, um fluxo de sinal muito interessante. E aí eu faço uma certa analogia com o jeito que o estúdio funciona também, né? Porque essa coisa que aproveita a riqueza de timbres e vontade de exploração que as pessoas tinham nos anos 70, 80, antes, e também obviamente depois, porque a gente sempre tem gente inventiva, mas numa montagem que seja possível hoje, né? Indica pra gente uma música que influenciou você. Bom, já falei muito da Wendy Carlos aqui, eu acho o trabalho dela maravilhoso, né? Eu poderia falar muito do Acti também, né? Que é uma coisa que para mim, assim, tendo essa atenção com timbre, né? O trabalho do Marco Antônio Guimarães e dos músicos outros também do Acti é um negócio, né, de pesquisa sonora, é uma coisa que me move muito. Agora, o nome dessa sala aqui que a gente está agora, da técnica, é Connie Plank. E Connie Plank era um produtor musical que eu acho que vale, né, colocar aqui. Ele produziu coisas mais conhecidas, né, como Kraftwerk, produziu Bowie, né, mas tem um grupo que ele produziu que eu gosto muito, chama Harmonia. É difícil achar, né, porque Harmonia é um nome relativamente comum, mas é um grupo dos anos 70 alemão de krautrock, que eles chamam de música cósmica, né? Cosmic Music na época. Eu gosto muito. Eles têm um álbum que chama Deluxe. E tem uma banda franco-inglesa que eu adoro, também chama Drum.
She's the mother of everything, and you are her egg. To pass beyond the countless worlds, the eternal wheel, the ceaseless tides of selves ever passing away before our eyes.
Palê, fala pra gente o que você quis dizer com espaço para utopias auditivas. Eu acho que fica sempre aquela história, né? Ah, é um estúdio de sintetizador. Ah, é um estúdio de... né? É um estúdio da besta, é um estúdio de doidão, é um estúdio de... sabe, assim, e tem uma história sempre, uma colocação. E eu queria dar uma resposta para isso que fosse... que levasse as pessoas a fazer esse tipo de pergunta, né? Eu sou muito encantado com... as pessoas falam, e se a gente fizesse de outro jeito? Né? E se a gente tocasse de outro jeito? E se a gente vivesse de outro jeito? E se a gente... né? Então, o lugar da utopia, para mim, ele fica um pouco nesse lugar. E utopia auditiva, né? Assim, utopias sonoras, a gente pensa, né? Quais outros sons que a gente pode ter? Quais outras formas de gravar? É uma pergunta que as pessoas me fazem, por um exemplo, assim... ah, mas pra que ter um Fender Rhodes se hoje em dia tem plugin que faz tudo, né, e tal? Bom, a gente pode entrar em N questões aí, mas tem uma questão que é assim, se você acha que você sabe todos os sons que um Rhodes tem, né? Eu fui uma vez no Notorious, que é um clube de jazz na Argentina, e tinha uma cantora que o cara que tocava Rhodes com ela, num certo momento, tirou a tampa do Rhodes de cima e ele tocava percutindo as barras de ressonância do Rhodes. E isso dava um tipo de som, assim, né? Muito diferente. Então, esse lugar de experimentação, né, ele é muito interessante para mim. Apesar do estúdio ser completamente equipado com um fluxo de gravação completamente convencional também, né, eu fico sempre feliz quando chega alguém, né? Eu lembro do Rafael Martini contando para o Pedrens o som que ele tinha imaginado para uma das peças dele. Ele falou assim, não, eu pensei numa programação que fosse alguma coisa tipo, sabe, uma bolinha, tipo uma bolinha de ping-pong caindo no chão, que ela bate e aquele período vai aumentando, ela faz... até parar, né, assim, eu acho tão lindo, né, tinha uma propaganda de sintetizador, não sei se era da Moog, da Harper, dos anos 70, que falava assim, imagine um som, agora faça-o, né, então eu acho que tem um pouco a ver com isso, e aí tem um outro pedaço que assim, né, a arte realmente, ela constrói mundos que as pessoas possam habitar, né? Isso é uma possibilidade, né? E assim, é uma possibilidade com o Acti, é uma possibilidade com, né, várias pessoas, no final das contas, um compositor, acho que os criadores, eles formam mundos nos quais as pessoas moram mesmo, né? Queria que você falasse pra gente sobre a sala super especial que você tem de sintetizadores. Bom, a sala, ela tem mais a ver com a minha pesquisa pessoal, direta, né? E eu gosto muito dela porque ela é, antes de tudo, assim, uma sala de histórias para mim, né? Tem um sintetizador que está agora sendo restaurado, que é um CS80. Ele foi comprado lá em Vitória. Eu não consegui entender muito, a pessoa que vendeu, muitas vezes isso acontece, né? Não quis contar muito a história do teclado. Eu fiquei meio assim com isso, mas quando a gente abriu o sintetizador, lá dentro tinha um número de Social Security, que é tipo o CPF dos Estados Unidos, né? Escrito, se você encontrar esse sintetizador, devolva para tal pessoa e esse número de Social Security. E esse nome, Richard B. Foucault, que era o nome que estava lá dentro. Eu fui pesquisar e descobri que esse cara, ele hoje é um cara que mexe com gospel, tem um negócio chamado Ministério do Som, e ele era dono desse sintetizador, foi tipo o primeiro dono nos anos 80, 70, 80, e o cara me contou a história do sintetizador, né? Então, quando eu ouço essa história, né? Quando eu ouço a história do sintetizador, o Synth AKS que eu tenho aqui,
né? Ele era do Paulo Beto, mas ele foi trazido pelo Brasil pelo Conrado Silva. O AKS é o tipo de synth que, sem esse synth, a música eletroacústica brasileira jamais seria o que foi. Né? Então você pensa, José de Oliveira, Vanessa Dantas Leite, Jorge Antunes, que aliás, mando um abraço para ele nesse momento agora, o Santoro, né? Quem trouxe isso, quem fazia música eletroacústica aqui começou com isso, porque você podia passar pela fronteira com ele. O meu foi do Conrado. Conrado tem um trabalho aqui, assim, teve um trabalho aqui em Minas com o Zé Maria Neves, né? Então, assim, depois que eu comprei esse sintetizador, eu mandei ele para consertar na AMS, que é a fábrica dele, que existe até hoje. E fui lá buscar, fui na Cornualha conhecer o Robin Wood, que é dono da fábrica, sabe? Então, assim, comentei com ele desses dados, do que a AMS foi no Brasil, né? E ele ficou felicíssimo, ele não tinha tanta ideia disso, né? Então eu sou muito feliz, assim, que seja essa história de eu indo para Amparo com Grande, buscar o sintetizador, conheci o Paulo lá da MW, né? É muito bonito, porque eu tive agora em Berlim na Super Booth, que eu nunca tinha ido, fui a convite de uma amiga, a Alina Kalantia, que também fabrica módulo de sintetizador, inclusive agora sob licença da AMS, né? E eu cheguei lá e é uma comunidade de gente que é apaixonada pelo que faz e que também gosta dessas histórias, né? Então, para mim essa sala é muito especial porque é isso, assim, são instrumentos que eles têm uma história comum, né? Assim, que está na nossa memória auditiva. A gente estava comentando do Solovox aqui, que tem gravações no Brasil, né? O Brasil tinha aparentemente tinha uma importação melhor, parece. O Brasil tinha mais equipamentos, né, de fora, assim, nos anos 50, 60, principalmente nos 50, e Solovox é um sintetizador que foi muito ouvido nessa época no Brasil, né? A gente estava aqui falando disso, a gente comentou em off mais cedo, né? Agora, o For Voice, que tem um em cima também, tem a história pessoal. Eu comprei na mão do Buzelin, do J Quest, que é um cara que também gosta muito de som, pesquisou muito essas coisas, né? E a gente tem uma história coletiva com esse sintetizador, que assim, foi o que os arranjos da Rita Lee, né? Que o Lincoln Olivetti usava, inclusive usava ao vivo, né? Que é um sintetizador difícil de manter afinado, de certa forma, né? Então eu fico imaginando o que era o cara usar isso ao vivo. Então são histórias em cima de histórias. Eu acho muito bonito esse aspecto. Quantos instrumentos, quantos sintetizadores você tem nessa sala? Eu não tenho uma conta, assim, até porque também eu nunca, né, assim, como eu tenho essa ligação maior com histórias e com coisa, eu nunca fiz muito. Tem o mais especial para você deles? Nossa, essa pergunta é sempre complicada, né? Esse tipo de coisa, assim. Não, eu tenho uma ligação emocional muito grande com esse Dotcom que eu comprei, o meu Minimoog, que foi logo depois, que é um Minimoog de 74. Agora, a minha ligação com o sintetizador da AMS, com o AKS, o VCS3, né? E a história da AMS aqui no Brasil é difícil de... né? Sim. E qual que é o mais antigo? Eu acho que dos sintetizadores que tem aqui, o Solovox é o mais antigo mesmo. Assim, de tecnologia, né? Assim, o Theremin é o que seria a tecnologia que surgiu primeiro, né? Mas esse exemplar de Theremin que eu tenho aqui é relativamente recente, já é feito pela Moog. É um Etherwave. E também tem outra sala, né? Com os instrumentos do Acti. Queria que você contasse pra gente como que foi isso, como teve essa negociação, como que chegou esse momento de você pegar os instrumentos. É uma coisa assim que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida. Eu conheci o Acti com um trabalho Clássicos, né, que eu acho que é de 2001, assim, uma coisa bem, né, que também tem algo a ver com essa história, né? Eu falei de gente inventando outros mundos, né, musicists inventando outros mundos.
Tem músicas que mudam mundos, né? O Andy Carlos mudou o jeito que as pessoas ouviam bar, como o Glenn Gould na mesma época também tinha feito, né? Inclusive o Glenn Gould teceu vários elogios ao Andy Carlos. E para mim, assim, ouvir músicas já conhecidas com aqueles timbres do Acti, eu não conhecia tanto o Acti antes disso, né? E aí eu fui pesquisar e descobri os outros trabalhos, os trabalhos autorais, o trabalho com o Philip Glass, com o Milton Nascimento. Sempre foi aquela coisa que eu adorava, né? Adorava. Mas sempre aquela coisa... Tem esse fato, né? Do Marco Antônio ser uma pessoa mais reclusa também. Sempre ficava num lugar quase mitológico. Aí uma pessoa muito especial, assim, muito sensível e muito ligada com memória também. Também tem um trabalho com imagem, com fotografia, que é a Julia Baumfeld. Me mandou mensagem no Facebook. Falou assim, você foi meu colega no Nando Fiuza, né? Eu... Fui. Sim, né? Minha memória foi funcionando, assim. Minha memória é muito, muito curiosa, assim. Aí ela falou disso e tal, e começou a me contar, falar, não, o Marco, o Nando é uma pessoa muito importante pra mim e tal, até porque o Nando que me apresentou, o Marco Antônio Guimarães. Falei, nossa, o Marco Antônio? Falou, o Nando me levou pra conhecer ele e eu fiquei muito amiga dele, né, e tal, e é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu falei, nossa, eu adoro o Marco Antônio, adoro o trabalho dele, tinha muita curiosidade de conhecê-lo também. Coisa linda isso que aconteceu na sua vida. Ela falou, eu tô inclusive ajudando o Marco a fazer umas oficinas agora. O Marco já tinha decretado o fim do Acti, né? Tava dando umas oficinas lá no Prado, né? No que era a sede deles lá. Lá fui eu fazer as oficinas, conheci o Marco, as formas de trabalho e tal. Eu tava completamente encantado com aquilo. E o Marco estava tentando vender os instrumentos e não tinha muita ideia, assim, né, as propostas que recebi. Eu não sei, eu sei que teve uma coisa de... O Inhotim cogitou de comprar, depois o Inhotim cogitou de comprar réplicas. Aí o Leandro César fez uma réplica do Grande Pan e eles viram que os instrumentos não eram exatamente replicáveis, né, não era exatamente possível. Então, mas isso eu acho que foi antes ainda do fim do Acti ser decretado, então, né, muita coisa assim. E o Marco tava falando, olha, e eu acho que é uma fala que ele falou na época e que eu acho que merece ser ouvida, né, assim, sempre. Ele falou, olha, tem 40 anos que eu mexo com música e eu não tenho um imóvel para deixar pro meu filho, né? E é doido de pensar isso, né? O Philip Glass tem uma composição em parceria em toda a carreira dele. E é assinada por ele e pelo Marco, que é a peça de abertura, o prelúdio do que era o Grupo Corpo, né? Que foi feito pelo Grupo Corpo e que hoje a gente conhece como Águas da Amazônia. Né? E ouvir o Marco falando isso pra mim foi uma coisa muito impressionante. E eu voltei pra casa pensando numa coisa, assim, eu perdi um irmão em 2012, né? Isso foi 3 anos depois. E tinha um apartamento, né? E aí eu falei, olha, Marco, você falou uma coisa de um imóvel para deixar pro seu filho, uma coisa de... Eu tenho um apartamento. E eu podia te dar o apartamento e um dinheiro, assim, para qualquer outra coisa, assim, não nada... E fiz a proposta para ele. E ele foi na minha casa, né? Ele veio, isso aqui, o estúdio foi comprado em 2014, abriu só em 2020. A obra foi embargada. Eu não sei se ele chegou a vir aqui, né, nesse momento, mas eu acho que sim, eu mostrei para ele um pouco. E ia mostrar o apartamento, né? Mas parei um pouco na casa dos meus pais para pegar a chave e tal, e ele... Convidei ele para entrar. E ele olhou pro meu pai e falou assim,
você estudou no Estadual Central, né? Aí meu pai falou, estudei. Marcou assim, eu lembro de você lá. Aí ele falou, olha só, não, eu era umas 2 turmas abaixo da sua, uma coisa assim. Tinha uns canos de ferro lá, né? E meu pai já tinha me contado essa história, que tinha uns canos de ferro que eles ficavam gerando uma obra que não terminou, uma coisa assim, que eles roubavam aquilo ali, aí 2 seguravam, fazia barra no cano, ficavam inventando coisas com aquele cano. Aí o Marco Antônio virou pro meu pai e falou assim, e você soprava aqueles canos também, né? Aí meu pai ficou vermelho, ficou assim, ficou todo tímido. Eu sempre tive embocadura, tipo de trompete, assim, boa, né? E aí eu ficava experimentando. O Marco falou assim, eu lembro que eu ficava te vendo tirar som daqueles canos, né? E aí tem outra coisa, porque o Marco também, ele foi estudar música na Bahia, né? Onde ele entrou em contato com o Walter Smetak, né? Mas ele foi para lá por sugestão do Carlos Alberto, meu tio, né? E depois, quando ele voltou também, ele tocou na USESP um tempo. Quando ele voltou para BH, ele participou, até coordenou esse grupo de cordas da Fundação de Educação Artística, que meu tio regia. Depois meu tio regeu a Sinfônica também. E aí o Marco, acho que também considerando todas essas lembranças, essas ligações, eu não sei, até hoje eu te confesso que eu não entendo isso completamente, não. É muito improvável, né? Ele aceitou a proposta. E para mim, isso deu uma outra dimensão para tudo, né? Deu uma outra dimensão para o estúdio, deu uma outra dimensão para a minha existência na música e nas coisas. Assim, o estúdio, a casa foi comprada em 2014, a obra foi embargada. Então, o fato de querer ter esses instrumentos aqui, de tirar esse instrumento da caixa, de ver se esses instrumentos, né, de cuidar desses instrumentos para não ter cupim, ver se eles precisam ser tocados também para continuar vivos, né? Todos esses fatos foram mudando de perspectiva, que de repente para mim não era só ter um estúdio meu, assim, não era uma coisa, né, ganhou um aspecto cultural. E por causa disso, né, onde hoje é a Sala Marco Antônio Guimarães, ia ter uma técnica, que era a técnica B do estúdio. E eu também estava meio desconfortável com essa ideia de ter 2 técnicas, de dividir fluxo de trabalho, dividir o equipamento. E aí veio essa coisa, não, então vamos colocar os instrumentos lá, vamos chamar de Sala Marco Antônio Guimarães. E aí veio essa coisa de todas as salas também terem um nome que tivesse a ver com a história, da minha história na música, com a história do estúdio, com as coisas que eu acredito e da minha vivência, assim. E aí veio Sala Carlos Alberto Pinto Fonseca, né? E aí pensando assim, na técnico de som que mais me influencia, Sala Connie Plank, Sala Wendy Carlos, né? A sala de voz, né? A gente pensou assim, nossa, alguém que tem a ver com a história do meu tio também, que tem a ver com a música de Minas, mas aberta para essas experimentações. Sala Silvia Klein. E aí a gente começou a chamar de Sala Silvia Klein. Lá em cima tem a sala onde a gente tem discos e fitas antigos, né? Vários foram comprados na Bob Tostes, discos e fitas. Aí, Sala Bob Tostes, a gente chama, né? E foi bonito porque nessa época eu comprei uns trabalhos do Daniel Hertel, que um era um sintetizador de afetos, uma coisa assim. Eu ia colocar na parede da sala de synth lá em cima, da sala Wendy Carlos, mas meio que não cabia, não estava um pouco curioso assim. Aí eu tive uma ideia, falei, cara, é um trabalho de machetaria maravilhoso, assim. Falei, quem sabe se a gente não faz um trabalho desse para cada sala, né, assim, temático. Aí ele fez as machetarias. Então, muito disso do que é a conformação do estúdio hoje também tem a ver com essa história dos instrumentos, né? E eu também tive a felicidade de formar um grupo, né, de pessoas para tocar esses instrumentos. A gente fez uma apresentação com esse grupo, que na ocasião foi o Felipe José, né, que também é um músico pesquisador, assim, pessoa
né? Tem uma constelação de sóis em volta dele, né? Ele já fez coisa com Hermeto, Tiberê, tocou com Gismonte, é uma figura fantástica. O Paulinho Sartori, que já tinha tocado comigo também no projeto Tens Loborges, que eu adoro. O Yuri Velasco, que eu conhecia desde a época do Graviola, que eu conheci num festival de inverno da FMG em 2007. E o João Paulo Drummond, né? Também agora está na Bahia, outro percussionista, assim, são todos músicos muito... E a gente fez uma apresentação no Festival de Música Histórica de Diamantina, né? Então os instrumentos estão sendo tocados, estão vivos, né? Estão nessa possibilidade. E agora, eu comentei isso ontem com o Pedro Enzo, assim, a gente estava fazendo uma mix, né, de um projeto do Bruno Falcão, que tá fazendo o primeiro disco dele, um cara que tá assim, ele já tá na música há um tempo, mas agora tá entrando nessa coisa doutoral com uma firmeza outra, assim. E aí eu comentei assim com o Pedro, eu falei, cara, agora eu tô começando a curtir mais, porque também o estúdio inaugurou com a live do Skank em plena pandemia, né? Então assim, agora que eu acho que tá... Não sei se tá todo mundo tendo essa experiência também, né, de sentir o que mudou, o que não mudou, o que era... voltar a botar a cabeça um pouco mais no lugar. Eu tinha dúvida se quando você comprou os instrumentos, se ele era para ser um museu, para tocar, né? Também uma memória também, né? Para guardar isso. Eu tenho... Existem muitas considerações assim, minhas a respeito do que é um museu, né? Sendo da área das artes, inclusive, né, da Belas Artes, quando a gente imagina um museu cheio de quadros são coisas feitas para serem vistas. Então, todo mundo que vai lá pode honrar, né, a função original daquilo ali, que é ser visto, todo mundo pode ver. Agora, instrumento precisa ser tocado. Não desafina. Não é nem desafinar, eu acho que ele vai perdendo alma mesmo, né? Assim, o instrumento, a madeira estar vibrando, né, a coisa estar funcionando, o mesmo instrumento eletrônico, se você deixa ele muito tempo sem ligar e liga de repente, a chance dele queimar é maior, assim, né? Isso tudo tem que estar funcionando, tem que estar exercendo. Então, existe uma coisa que os instrumentos, eles podem ser usados, mas eu chamei esses instrumentistas inicialmente porque você tem que ter alguém também que esteja disposto a desenvolver um trabalho com os instrumentos, que esteja disposto a desenvolver intimidade com eles para descobrir onde é que dá para chegar aquilo. Porque o Theremin, né, que a gente citou mais cedo, uma das maiores tristezas do Leon Theremin, que foi o inventor do instrumento, é que ele acabou sendo usado para fazer efeitos em filme de terror, coisas assim, e não tanto um instrumento musical como ele tinha imaginado, de fazendo músicas como a Clara Rockmore fazia, né, tocando música tonal, né, também, né, coisas que o povo reconhece mais como música, né, e assim, é óbvio que a vontade não é ser restritivo, mas isso foi uma coisa que o Marco Antônio falou comigo. Eu perguntei quando eu comprei o instrumento, falei, cara, você tem algum desejo, alguma recomendação, alguma coisa, né, e aí assim, eu queria cercar os instrumentos do máximo de respeito possível, né, sem impedir a utilização. E uma das coisas que ele comentou foi isso, tomar cuidado, porque senão vira um efeitinho, né, você pode usar isso aqui num momentinho de uma música, numa coisa ou outra, né, então ter uma equipe, ter pessoas que conhecem mais os instrumentos era para mim uma preocupação. E aí é isso, assim, a utilização desses instrumentos é possível sempre dando crédito, né, a quem que foi o criador dos instrumentos, sempre colocando, e que eles tenham um papel na música, que eles sejam eles mesmos, né, que eles estejam num papel que não fica uma coisa muito acessória e muito podia ter, podia não ter, né, mas estão aí e a gente recebe algumas propostas, assim. Teve até um cara que queria para uma trilha da Globo. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei, não, tal, e tem que ter, é normal, pode ser e tal. Tem musicistas para tocar os instrumentos.
E aí uma das coisas é que tem que ter o crédito, falando que eles foram criados por Marco Antônio Weiss. Ele falou, não, crédito na Globo é ouro. Aí eu falei, tá, então tá, né, tipo assim. E, bom, coisas assim, mas os instrumentos estão aí e tem algumas coisas assim pra rolar também, espero, né, eu não vou falar porque sempre fica assim, mas tem coisas acontecendo já também com eles, com o estúdio, que era isso, eu sempre imaginava essa procura das pessoas assim, né, nossa, né, esse piano que tem aqui, por exemplo, é um Steinway de 1914, é um piano de cauda inteira. O Dirceu tem um bem mais novo no estúdio dele em Curitiba, né? E o Dirceu chegou para mim na gravação e falou assim, olha, eu conhecia só o estúdio do Memari em São Paulo, o estúdio Monteverde, e o meu, que tivesse um piano que funciona assim para gravação de música erudita dessa forma. E pelo que me parece, agora o seu tá na... Sabe? Então isso me dá uma alegria ouvir esse tipo de coisa. E assim, a pessoa, quero ter um piano de cauda para gravar? Tem. Né? Quero conhecer um sintetizador bucla? Tem. Né? Não, eu queria gravar... Teve o Léo da Ilha do Corvo, ele veio aqui fazer uns registros de Hammond, de Solina, e aí ele gravou com, acho que chama Josh, cara, um americano. Eles fizeram uma gravação com o Nagra, né, que é um gravador dos anos, esse aí, eu acho que é dos anos 70, 60, 70, é gravador de som direto mais famoso que tem, e com o microfone, um RCA-44, né, que é uma tecnologia dos anos 40, um microfone de fita, e eles gravaram um voz e violão, ou voz e ukulele. Eu não estava aqui, eu tava nessa viagem em Berlim na época, né, gravaram como se fosse uma gravação dos anos 50. Então eu fico tão feliz quando as pessoas buscam essas possibilidades ou outras, né, aqui. Em busca do timbre, né? Do timbre, mas junto do timbre vem muita coisa, porque eu acho que isso é que é outra diferença dos VSTs, né? Pra você ter as coisas, é que é o trabalho, né? É o ruído, é o problema, é o peso, é a sensação, né? E tudo isso vai levando para um outro lugar, né? Tipo assim, você tocar, igual Teremin. Eu toquei Teremin ao vivo algumas vezes e é interessantíssimo você ter que explicar para as pessoas que elas têm que ficar a mais de 2 metros de distância do seu instrumento, porque senão elas vão atrapalhar a sua afinação, né? Tudo isso vai gerando outras tensões e vai convidando a gente a colocar nosso corpo de outra forma, as nossas emoções acompanham nisso, né? No sentido que eu dei exemplos assim que sou meio negativo de peso, de ruído, de dificuldade de afinação. Teve uma gravação aqui que a Beth Leivas fez, com uma equipe super legal, o Caio, que é amigo meu, tocando baixo, uma galera. E a Beth virou pra mim e falou assim, nossa, como eu me sinto bem de tocar num lugar que existe uma resposta. Eu sinto que cada variação que eu faço no que eu tô cantando chega, sabe? E isso tudo tem a ver com, assim, uma preocupação com qualidade do material, né? De uma ponta a outra, assim, com essa preocupação com o timbre, né? Mas com todos os caráteres que vêm em volta disso também. Indica pra gente uma música que você gravou aqui. É complicado, assim, né? Porque tem tanta coisa que foi feita aqui. Tanta coisa. Eu fiz uma coisa que me assustaram. Gravação com o Sérgio Santos, a Maíra Manga, que veio pra cá. Trouxe a Érica Ribeiro, o Luca Raeli, o Felipe José participou também. Então indica 2. Vamos lá. Tá, ó. Eu vou falar de coisas que foram produzidas aqui no estúdio, assim, não de produtores que contrataram, mas coisas que tiveram algo de produção aqui do estúdio, né? Tem o Martelo, trabalho do Rafael Martini, que saiu pelo selo do Savassi, mas teve uma participação também do estúdio, um trabalho mais recente. Aí eu vou falar 3, porque tem um que não foi lançado, que é esse do Bruno Falcão. Então eu não posso indicar, porque nós estamos mixando ele ainda, mas eu gostei muito de fazer. E aí tem um trabalho que junta bem essas coisas todas que a gente falou,
que é o trabalho do Arthur Joly, Joly at New Doors, que ele veio para cá e passou uma semana aqui gravando assim loucamente, no sentido de que ele não compôs nada quase. Eu acho que ele veio sem nada, ele resolveu compor tudo aqui. Então o disco foi feito, mixado não, mas foi praticamente todo feito em uma semana aqui. Sabe, a gente chegava e o Joly trabalha num ritmo assim, muito impressionante. Ele falou, não, vamos gravar um violão. E começou a tocar uns negócios no violão. Ele pegou, vamos testar uma bateria. Começou a tocar uma coisa, o Pedro falou, vou gravar aqui pra ver como é que fica. Né, pra ele ouvir o som, se tá bom. Aí ele terminou de tocar e falou, gravou? O Pedro falou, gravou. Legal, vou pegar um violão. Porque um violão começou a tocar em cima da bateria, assim, e eu olhava pro Pedro e fazendo. O que tá rolando? Aí quando ele chegou no dia seguinte, assim, aí depois a gente gravou outras coisas nada a ver. Ele chegou assim, fiz uma letra para aquela música de ontem, a gente, que música? Ele, não, aquela que a gente gravou o violão e a bateria, já tava na cabeça dele, a gente não sabia, mas aí nesse disco tem assim, tem uma faixa que é com os instrumentos do Marco Antônio, e solo vox, várias faixas que tem o AKS VCS3, Solina, piano. É um disco que a gente brincou muito assim com as coisas do estúdio, então e acabou saindo, eu que fiz a arte gráfica também, da capa, tudo, sabe? Então é interessante assim.
Voltando aqui com Nós é o Trem, acabamos de ouvir aqui Arthur Joly. Então, Ale, gostaria de saber como que é a metodologia de gravação aqui no estúdio, como que é? A galera já chega aqui com as coisas já prontas ou muita coisa é composta aqui também? Como que é? Não, então, o estúdio, ele trabalha de várias formas, né? Eu acho que tendo esses equipamentos, essas coisas, ia ser empobrecedor, de certa forma, tirar a possibilidade de produtores virem, trazerem projetos para cá, né? Então, a gente recebe projetos de pessoas que têm produção já, pessoas que querem gravar e não têm produção, recebe projetos de gravadoras, e também fazemos produção aqui. Exemplos disso, né? O projeto do Martini, o Martelo, era um projeto que ia ser gravado num estúdio parceiro do selo Savassi, mas pela confluência de coisas, pela necessidade de gravação de instrumento de orquestra, algumas coisas assim, foi trazido para cá. Eu entrei junto, né, mas era um projeto que já vinha acontecendo. Já recebemos projeto de outra gravadora que fizemos agora, não foi lançado ainda, eu acho, o disco do Rafael Macedo, né, que foi gravado pela Rocinante, gravadora lá do Rio, do Silvio Fraga. Tem um trabalho muito, muito maravilhoso, o tipo de coisa que o Silvio faz. Inclusive ele agora está prensando vinil aqui no Brasil também. A Rocinante contratou o estúdio e a gente gravou o disco inteiro aqui. Tem gente que chega com o projeto aprovado em lei de incentivo, a gente grava. Já fomos contratados aqui também pela Uns Produções. A gente gravou os metais da faixa Meu Coco do último disco do Caetano, foram gravados aqui, né? E tem pessoas como o Bruno Falcão que chegaram aqui, não, tô querendo que vocês produzam um disco, né? Chegou até através do Yuri Velasco, que ele conheceu também na época do Greviola, assim, sabe? E aí, então é isso, assim, chegam vários tipos de projeto, a gente consegue adaptar vários fluxos de trabalho, e aí, assim, o que trazer para o estúdio, né? Se você quer trazer uma ideia para cá, na verdade, a gente fez uma coisa para deixar o mais transparente possível, que o estúdio funciona por diárias. A diária básica do estúdio é uma diária de 8 horas. A gente tem uma tabela com o valor da diária. Quanto mais diárias tem desconto progressivo, né? Então vai caindo o preço da hora quanto mais tempo passa aqui, justamente porque a gente gosta da ideia de receber projetos maiores. Existe abertura também para permutas, né? Assim, e coisas feitas, né? Mas tem essa tabela que serve de base. E produção musical não, aí a gente faz um pacote, né? Porque produção funciona um pouco de outro jeito. E também fazemos mix e master. A mix e master também tem tabela, e também quando é produção nossa que entra numa outra lógica. Massa, e quem faz as mix e master aqui? Aqui quem faz as gravações, mix, master, quem faz tudo é o Pedro Durães. Ele que cuida dessa parte, até porque ele tem uma formação e uma história nisso, né? Eu tenho uma coisa com sound design, com sintetizadores, programação, que eu gosto muito, né? Mas eu não tenho conhecimento que o Pedrões tem de gravação e coisa assim, e eu fico felicíssimo de ver ele trabalhar. E você, além de ter o estúdio, você é músico e você tem gravado algumas coisas aqui, como que é? Tem gravando um álbum? Não, eu fiz esse álbum com a Ramona and the Red Vipers, né, que eram composições da André, da Chigara. Fiz esse trabalho, atuei na turnê do Disco do Tênis, toquei agora num projeto de música barroca também. E eu, agora com essa coisa da viagem, né, eu fiquei feliz que muita gente lá fora me reconheceu e tal, e aí me pediram alguns vídeos de sintetizador específicos, alguns fabricantes me pediram vídeos. E aí tem muita gente falando, não, grava as coisas que você faz, e aí agora eu tô entrando mais nesse fluxo, assim. Mas eu não tenho um trabalho autoral lançado. Estamos esperando. Estamos chegando ao final aqui do Nós é o Trem. Queria que você falasse sobre
quais são os novos projetos, explorando novas utopias, como que é? Qual que é o futuro do estúdio e da sua carreira? Eu acho interessante, assim, é engraçado pensar em carreira, né? Curioso, assim, sua carreira, achei curioso você falar dessa forma. Não, até me fizeram uma entrevista também nessa viagem que eu fiz, perguntaram como você se vê daqui a 10 anos e tal. Eu falei, olha, eu gostaria de estar fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje, mas com uma consistência maior, né? Com trocas mais sólidas, com, né, uma capacidade maior de, né, trocar com pessoas que também trazem mais coisas, enfim. O estúdio está abrindo, né? Pensar que a gente abriu na pandemia, agora que nós estamos conseguindo receber mais gente, ter outros fluxos de coisas, né? Então, minha expectativa é continuar trocando com pessoas que têm uma conexão com aquilo que mantém a arte viva. Que eu não tenho nenhuma dúvida que mantém a arte viva, que para mim é o que mantém o ser humano vivo, é tesão. Sabe? Então, assim, minha vontade vai ser sempre encontrar gente apaixonada, né, com tesão naquilo que faz e com vontade de ter essa troca. Quando a gente trabalha assim, cara, né, tudo ganha uma outra cara. Eu acho que, assim, buscar esse tesão com dignidade, né, assim, buscar esse tesão com dignidade, com reconhecimento, se a gente consegue fazer as coisas com isso, é um tipo de qualidade que eu acho que muda a própria matéria das coisas que estão sendo feitas. Então, assim, se conseguir, né, conseguir manter essas trocas, cara, tanta coisa bonita já aconteceu aqui, tanta gente em relativamente pouco tempo, né? Tanta gente, assim, com histórias de vida e com buscas tão lindas, né, que, assim, isso seguir, né, e ficar claro, assim, que Minas consegue, merece e tal, ter um estúdio com esse tamanho, com esses equipamentos, né, e eu acho que, assim, é aquela história, quando você olha o tamanho do Brasil, é difícil entender que o Brasil tenha, sei lá, quantas são, no máximo, 5 grandes emissoras de televisão, né? Você pensar que a Inglaterra, do tamanho que é, tem 5 BBCs, tem 5 redes públicas, além do resto, né? Então, pensando nessas proporcionalidades e pensando nos músicos que tem aqui em Minas, pensando na música que é feita aqui, nas músicas que são feitas aqui, Minas tem que ter esse estúdio, tem que ter o Ilha do Corvo, o Sonastério, sabe, o estúdio da Dani agora que tá lá, o acústico motor, né, tem que ter, né, mais coisas assim. Então, ver esse estúdio aqui e os outros funcionando e a gente, né, trabalhando e fazendo essas coisas acontecerem, para mim é o meu maior sonho. Massa. Muito feliz em entrevistar você, muito massa mesmo, as histórias, né, do estúdio, sintetizadores em geral, a história com o Marco Antônio, seus instrumentos. Muito obrigado aí. Olha, colaboração. Disponha, você percebeu? Eu gosto de contar a história, né? Pode chamar sempre. Espero que todo mundo tenha curtido, que eu não tenha falado demais. Foi perfeito. Valeu demais, Ale. Para finalizar, vamos escutar um som. Qual som você indica para fechar esse podcast? Eu gosto muito da ideia de deixar todo mundo com essa energia mais pra cima, né? Tem a ver com essa turma que buscava novas sonoridades e essa coisa. Então, um grande sucesso de 1971, Halo Galo, da banda Neu, N-E-U. Nesse clima, vamos dizer tchau ao programa de hoje. Fique ligado nas nossas redes sociais, @podcast Nós é o Trem. Lá tem um link para outros episódios em todas as plataformas. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Procura aí. Nós é o Trem, seu podcast de música. Aqui a gente recebe quem faz essa cena incrível acontecer. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Ale. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um abração para todo mundo aí. Obrigado pelo convite. Fico super feliz. Tô, assim, com muita curiosidade também para ouvir todos os outros convidados do programa.
E bom, para quem tiver interesse de seguir, né, os projetos que estão acontecendo aqui, entrar em contato conosco, tem o nosso Insta, que é NDVK Studio, né? NDVK STUDIO. Estamos lá no Insta, aguardamos todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.
Este foi mais um episódio do podcast Nós é o Trem, apresentado por mim, DJ Bill. Quem dirigiu foi o Vitor Brandão e a produção ficou com Samuel Quintero. A Tamira Abreu foi nossa assistente executiva. O nosso técnico de estúdio foi o Wellington Brito. A Simone Martins foi a nossa controller. E quem fez o design gráfico foi a Ana Kossoski. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Patrocínio, MGS. Minas Gerais Administração e Serviços S.A. Apoio, Quarteto Filmes. Belo Horizonte 2024.